Pai, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos pelo presente que é a sua presença entre nós. Espírito Santo, obrigado por esse período, obrigado porque a nossa adoração é resposta àquilo que o Senhor é resposta à sua pessoa, é resposta em devoção, em amor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida. Espírito de Deus, ajuda a gente a transmitir as nossas orações, a nossa adoração da forma mais sincera dos nossos corações. Ajuda a gente a apresentar a Deus, ó Pai, em nossas vozes, em nossos dons, ó Pai, a expectativa que nós temos pelo retorno de Jesus. Obrigado por esse período, obrigado, ó Pai, pela vida dos meus irmãos que trouxeram sementes, ó Pai, agora em gratidão e generosidade, ó Pai, que apresentaram suas ofertas, devolveram seus dízimos, ó Pai, na sua casa nessa noite. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que multiplique a provisão na casa dos nossos irmãos, aqueles, ó Pai, que estão desempregados, que o Senhor direcione eles, ó Pai, para novos empregos. A gente te pede, os empresários, os autônomos, ó Pai, que o Senhor dê estratégias durante esse tempo, que o Senhor, Pai, dê criatividade, que o Senhor ajude eles a inovar, ó Pai, para continuar tendo provisão em seus lares, ó Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Pai extravagante e generoso. Muito obrigado, ó Pai. Nós estamos hoje muito felizes por expectativa com o dia do encontro com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, é o que nós te oramos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai voltar. Nós estamos muito felizes com o dia de hoje. A gente vai começar uma série de mensagens que fala sobre a expectativa pelo retorno de Jesus. E isso muito nos empolga, de verdade mesmo. A gente deu uma mobilizada nas redes sociais e fizemos aquelas perguntas simples de dia a dia que você, como cristão, responde de maneira fácil. Você é pré-milenista, você é amilenista, você é milenista, você crê no milênio literal, o reino de Deus já é agora ou ainda não? Jesus volta primeiro, a gente é arrebatado, não é arrebatado? Essa pergunta que todo crente tem na ponta da língua. Como é que vai ser? Ainda bem que eu vou morar no céu, vai morar no céu, vai morar na terra, a Nova Jerusalém está vindo, a gente está indo. Como é que funcionam as coisas? É coisa fácil que todo crente tem. E assim, eu fiquei rindo pra caramba em casa, junto com a galera da equipe, porque nas perguntas a gente botava uma caixa de texto. E tinha várias alternativas e a última sempre era, que? Com aquela cara de espanto. E 99,9% das respostas era, que? Com cara de espanto, assim, tipo, cara, mile quem? Reino mile o quê? Dispensando quem? Vai dispensar o quê? Quem está sendo dispensado? O que vai acontecer? 7 dispensações? Que parada é essa? E eu quero te dizer uma coisa assim para te deixar bem feliz agora. Não vai ser uma aula de escatologia, então a gente não vai responder essas perguntas para você, porque o intuito dessa mensagem é despertar o seu coração, é fazer o seu coração incendiar pela causa por qual a gente interpreta as Escrituras, a gente vai em oração a Deus quando a gente pensa sobre o movimento escatológico, sobre a volta de Jesus. O nosso principal objetivo dentro disso tudo é estar com o coração ardendo em expectativa para o retorno do Senhor. Não tem como você pegar uma mensagem, dentro dessa mensagem de 1 hora, você colocar todo um ponto de vista de maneira perfeita para a galera interpretar, porque o texto escatológico é bem pequeno, ele começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse está falando sobre Jesus e sobre o seu retorno. Existem várias profecias no Antigo Testamento que apontam para o retorno de Jesus. Existem profecias de Jesus apontando para o seu retorno. Existem mensagens, a primeira mensagem que fala sobre a maneira como a gente se relacionaria com a volta de Jesus já é em Adão e Eva e a serpente. Já começa ali. Então, do primeiro capítulo ao último da Bíblia, você tem panoramas, você tem cronologia sobre o que é isso de Jesus voltar, como vai ser, como ele vem. Tanto que, se você for olhar, cada uma dessas vertentes que eu te disse é uma maneira de interpretar as Escrituras. E não é algo que eu inventei, que o Joab inventou. Grandes pastores, pensadores, teólogos, galera que se aprofundou bastante nas Escrituras, pessoas de bagagem divergem entre a interpretação. Se o milênio é literal, se não é, como é que Jesus volta, se a gente vai ser arrebatado, se a gente não vai ser arrebatado, se é pré-dispensacionalista, como é que é a parada, como é que vai ser, se é dispensacionalista ou não.
eles divergem, porque são maneiras de interpretar, a forma como você interage com a Bíblia, mas uma coisa no final de todas é igual: Jesus vai voltar e você precisa estar preparado. Então a mensagem de hoje é: o que eu preciso saber inicialmente sobre a volta de Jesus? O que é importante para você, como cristão, sobre o fato de que Jesus vai voltar? Primeiro de tudo, eu estou com 2 livros novos que me emprestaram sobre escatologia. Eu tenho mais uns 3 em casa, tem a aula do seminário e tem 1 milhão de vídeos no YouTube. Todos eles que eu peguei na minha mão, a primeira pergunta é a mesma: por que eu devo estudar sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus? E para mim é óbvio, porque se eu estou apaixonado por Jesus, eu tenho que... Mas só que a resposta do Espírito sempre é mais apaixonada, tem sempre mais compaixão do que a nossa. E eu perguntei para o Espírito Santo, falei: Pai, por que a gente tem que estudar sobre o fim dos tempos? Qual é a resposta do seu coração para o meu coração? E aí, como se fosse óbvio, o Espírito interpreta e diz para mim: porque todas as outras coisas são secundárias. A mensagem principal é que Jesus vai voltar. Tudo acontece porque Jesus vai voltar. Se você pode olhar para diversas igrejas e você vai ver, uma é com foco no cuidado com as pessoas, em cuidar as pessoas. Outra é com foco em treinar novos líderes. Outras igrejas têm o foco no ministério profético, outras no ministério apostólico. Outras igrejas são focadas no serviço, em servir a comunidade. Outras igrejas são praticamente ministérios missionários e elas giram em torno disso, mas todas essas coisas são coisas secundárias que estão ligadas à mesma raiz. É porque Jesus vai voltar. É porque Jesus vai voltar e Ele se sacrificou na cruz que eu tenho amor para cuidar de alguém. É porque Jesus vai voltar e Ele se sacrificou por mim na cruz que eu vou à rua e prego o evangelho a outra pessoa. É por amor a Jesus, é porque Jesus vai voltar que eu sou leal à minha esposa, porque o meu casamento aponta para o casamento de Jesus com a sua noiva. Então eu tenho que ser leal como Ele é leal à sua igreja. Então é porque Jesus vai voltar, é porque Jesus vai voltar, é porque a gente ama Jesus, é pelo sacrifício dele que todas as outras coisas acontecem. Logo, se é a mensagem principal, ela tem que estar muito nítida na nossa mente. Pelo menos assim, as coisas principais que a gente precisa saber precisam estar muito nítidas. É assim, dificilmente, se você não tiver um amigo igual o Giovanni Júnior, ele vai chegar para você num dia, tomando um café na padaria, e vai perguntar: você é milenista ou amilenista? Se você for amigo dele, ele vai te perguntar. Mas se você não for, dificilmente alguém vai chegar para você e vai te perguntar qual é a sua visão sobre o retorno de Jesus. Mas as pessoas sempre vão te perguntar por que elas precisam acreditar em Jesus. Por que Jesus é importante para mim? Ele vem mesmo? Como é? Ele veio? É literal ou não? Isso todas as pessoas vão te perguntar. Porque, independente da maneira como você vê ou como você acredite, toda a criação tem uma expectativa por um encontro com o Criador, voluntária ou involuntariamente. Então, o que a gente precisa saber? Qual é o ponto de início da mensagem da volta de Jesus? Eu queria ler um versículo para a gente já começar a conversa. E como diria um pastor amigo nosso, é surra de Bíblia, porque hoje a gente vai ler bastante versículo, a gente vai ter uma chuva de versículo, para que você tenha um panorama geral sobre a volta de Jesus, e no meio desses versículos a gente vai conversando. O primeiro deles é o start, 1 Pedro 4, de 7 a 10. A palavra diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Primeiro, o fim das coisas está próximo. 1 Pedro deixa isso bem claro. Segundo, ele diz que a gente tem que ser criterioso. E o final que eu acho crucial desse texto é: administrem fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Você tem uma responsabilidade em comunicar
a palavra de Deus nessa época. Então você, como juventude, você que faz parte da Juventude Supere, você da galera do Start, casais da Juventude Supere 3, Supere Mais, os jovens solteiros, você tem uma responsabilidade de administrar a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Não sou eu, é 1 Pedro que está dizendo. A palavra de Deus nos dá essa orientação de se dedicar diligentemente em oração. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz o seguinte: ser cristão sem oração é tão possível quanto estar vivo e não respirar. Ou seja, não existe vida de devoção a Jesus sem passar tempo com Ele. Não existe Jesus EAD. Jesus é só presencial. Não existe esse Jesus EAD. Te conheço de longe. Saca aquela música do antigo... Você não vai sacar, não. Ademar de Campos. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Tem galera que está no antes eu te conhecer de ouvir falar até hoje. Pô, beleza. 20 anos atrás eu te conhecia só de ouvir falar, mas não deu tempo de ler os evangelhos, pelo menos, até agora. E se, cara, se você está conectado agora aqui com a gente, é a primeira vez que você está tendo contato com isso, eu quero te dizer, ninguém está tão avançado o suficiente que não seja tempo propício para você começar. Se você se encontrou com Jesus agora aqui, começa de agora, cara. Pega aquela Bíbliazinha azul do Novo Testamento na tua casa e inicia a sua leitura de Mateus, dos Evangelhos. Eu tenho certeza que o Senhor vai despertar no seu coração o amor e paixão por expectativa pelo dia do retorno de Jesus. A palavra diz agora o seguinte, em 2 Timóteo 4,8, agora me está reservada a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Existe uma coroa de justiça para todos aqueles que amam a sua vinda, é o que a palavra de Deus diz. Então, qual é o intuito dessa mensagem? É te munir de informações que façam você despertar o seu coração para que você se apaixone por esse dia do encontro com Jesus. Para quê? Para que você seja alcançado por essa palavra e ela mova as suas atitudes. O que eu quero dizer com isso? Exatamente isso, que ela mova as suas atitudes, que você passe a tomar decisões baseado no quanto de expectativa você tem pelo encontro com Jesus. Eu quero dizer, você tem que amar tanto Jesus a ponto de ser impossível você tomar uma escolha sem botar na balança se aquilo ali vai demonstrar amor por Ele. Qual curso eu vou escolher na faculdade? Isso tem que passar pelo crivo do amor de Jesus. Qual é a pessoa com quem eu vou me casar? Tem que passar pelo crivo do amor de Jesus. A resposta que eu dou no trânsito, a maneira que eu trato a professora da faculdade, como é que eu lido com o meu chefe quando eu sou injuriado, isso tem que passar pelo crivo da expectativa de um encontro com Jesus. Você está esperando, não é à toa, é esperando, você está aguardando. Quem aguarda, aguarda posicionado de alguma forma. É diferente quando você está num lugar e alguém te dá uma pancada e você não estava esperando, ele te alcança do jeito que você está. Agora, quando você está esperando o impacto de alguma coisa, você está em uma determinada posição. A Bíblia é clara em dizer qual é a posição em que a gente deve estar enquanto Jesus voltar. Como Ele deseja nos encontrar posicionados quando Ele voltar. Não é aleatório, esteja de qualquer jeito e quando eu voltar a gente vê como é que fica. Não. Como você tem que estar quando Jesus voltar. Então, eu queria ler uma mensagem aqui do Dr. Russell Shedd antes da gente começar, porque a gente vai começar falando sobre como os discípulos criam, mas antes eu quero desmistificar isso na sua cabeça. A escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, a escatologia bíblica não tem como objetivo responder às minhas curiosidades, mas ela tem o objetivo de me despertar para as minhas responsabilidades. Então, qual é a ideia de você olhar para a Bíblia procurando informações sobre como será o dia do encontro com Jesus? Não é de você matar a sua curiosidade, mas é de você ser despertado para a sua responsabilidade. Quem eu devo ser enquanto eu estou esperando o Senhor voltar? Qual é o tipo de igreja que está esperando Jesus voltar? Qual é o tipo de gente que está esperando Ele voltar? Então, para início de conversa, vamos separar em tempos. O que os discípulos criam? O que eles pensavam quando eles olhavam? Isso são só algumas coisas basilares. Depois, se você quiser se aprofundar, você vai lá no Instagram do IPE, e você vai ter um link lá da página do Instituto de Propósito de Ensino, que é um seminário, e lá eles têm um curso, Fim dos Tempos.
aí lá você vai ter todas as linhas detalhadas. Não é a nossa ideia hoje aqui. A nossa ideia hoje aqui é compartilhar com você um panorama geral e te dar pilares principais. Então, o que eu separei como principal aqui da maneira como os discípulos criam? Primeiro, os discípulos criam em um reino literal. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ter muitas opções, muitas vezes, você vai ver sendo citado diversas vezes, em diversos momentos, seja de forma alegórica ou de forma literal, você vai ver muitas vezes falando sobre reino, sobre essa questão de reis e súditos e povos e cidades, essa questão de reinado, essa forma de governo, reino, ela é vista na Bíblia de ponta a ponta. E quando você pensa sobre os discípulos, o que eles acreditavam? Exatamente nisso, num reino literal, que Jesus viria e governaria a terra como rei. Essa era a expectativa deles. Por isso que você encontra certa resistência quando você vê como é que o judeu se comportava quando Jesus veio à terra, porque eles olhavam para Jesus e não era o que eles tinham de expectativa. Eles achavam que Jesus era tipo Thor, sacou? Aquele cara de postura militar e que se demole a espada e que vai sentar no trono, vai tomar o controle, vai redimir todas as coisas e ele vai estabelecer ali na vinda dele o seu governo. E quando Jesus chega, na cabeça dos caras não fazia sentido, porque eles viviam por vista, pelo que eles estavam enxergando diante dos seus olhos. Eles estavam vendo os problemas iminentes, os que estavam diante dos seus olhos, as coisas físicas, humanas. Quando Jesus estava fazendo o movimento de resgatar todas as coisas, sim, mas da forma certa, que era trazendo uma realidade do céu para a terra. Não era na força da espada que ele ia vencer inicialmente o tipo de confronto que ele precisava para redimir a criação. Então, na cabeça dos caras não fazia sentido, mas para os discípulos que caminhavam junto, eles criam que existiria um reino literal, que o reino seria literal, que Jesus sim reinaria. Independente de se era naquele momento ou não, da forma como eles achavam ou não, mas a fé em um reino literal era algo que estava no coração deles. Segundo, o que eles criam? Eles criam na restauração de Israel. A palavra diz em Atos 28, 20, por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Existia aquela expectativa na restauração de Israel, de que Israel iria fazer o caminho de volta para o Senhor, de que ela iria se apaixonar novamente desse movimento de fidelidade, de centralizar a sua fé em Deus por completo, na restauração de todas as características como povo de Deus. Os discípulos criam exatamente nisso, na restauração de Israel. Terceira coisa que eles criam na ressurreição dos mortos. A palavra fala em Atos 4, verso de número 2, eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, olha o que fala, exatamente isso, eles estavam perturbados. Eu estava conversando agora à tarde com o Joabe e eu falava para ele que eu acredito que a Bíblia é específica até nos adjetivos, nas palavras, em tudo, assim. É perfeito. Se você vê uma palavra, agora à tarde também estava tendo outra conversa falando sobre isso. Quando está uma palavra ali, é exatamente o sentido daquela palavra que quer dizer. Ele não podia dizer assim, eles estavam preocupados, eles estavam temerosos, eles estavam inconformados. A Bíblia fala, eles estavam perturbados com o fato de que os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Só que eles tinham um modelo de que Jesus fazia na terra o que ele viu o Pai fazer. Essa mensagem foi a mensagem que Jesus comunicou para eles. Além disso, eles viram Jesus em seu nome, em nome de Deus, ressuscitar mortos. Então eles tinham jurisprudência espiritual. É tipo assim, não, calma aí. Jesus veio, Jesus falou que em nome dele nós faríamos as mesmas obras e obras maiores ainda. Ele disse que fazia o que viu o Pai fazer. Eu vi ele ressuscitar. Então, se eu vi ele ressuscitar, é porque ele tinha poder, assim como o Pai tem poder. E se ele disse que eu faria as mesmas obras, então ressuscitar mortos é a base de onde eu venho.
Eu parto daí. É daí para frente. E, sobretudo, eles tinham a fé de que aqueles que morressem antes do retorno de Jesus, eles ressuscitariam dos mortos para o encontro com Ele. Por quê? Porque eles viram com seus próprios olhos Jesus fazer isso. Então, eles estavam pregando uma mensagem que eles viram. Só que quem estava à distância de Jesus não conseguia compreender, porque eles só tinham diante dos seus olhos o que os seus olhos já tinham contemplado. Mas Jesus trouxe aos apóstolos uma visão daquilo que era eterno, daquilo que a terra nunca tinha visto. Deixa eu te falar algo. Crer e caminhar perto de Jesus, andar do lado dele, abre os seus olhos profeticamente para enxergar realidades que a terra ainda não viu. Nele, você tem as suas vistas descortinadas para soluções que a terra não pode entender, que as pessoas não vão absorver. Parece absurdo, como parecia absurdo. Você estudou essa semana na célula. Para Oséias, um profeta separado por Deus, ouviu uma voz que dizia que ele deveria se casar com uma prostituta, para mostrar para Israel o que Deus estava vendo quando olhava para o seu povo. Olhar para Jesus, olhar para Deus por tempo suficiente para ouvir a sua voz e perceber a sua vontade, vai descortinar as nossas vistas para ver soluções que a terra ainda nunca viu, por qual o mundo ainda esperava. Ou, sabe quando acontece, cara, fica assim, cara, se não fosse Deus, quantas vezes já aconteceu isso contigo? Comigo no meu casamento, assim, eu paro para tentar fazer cálculo de como eu fiz as coisas que eu fiz no meu casamento, não fecha a conta. Não bate, calma aí. Eu recebi, assim, quando você é assalariado, você recebe X e outra pessoa Y. Então é matemática. Se eu multiplicar por 12, é quanto eu ganho. Então, se eu ganho 30 mil por ano, só dá para eu pagar um casamento de até 30 mil aceitável. Se você passar fome, até 30 mil é aceitável. Quando você faz a conta assim, você... Pô, mas calma aí. Como que eu paguei isso esse mês? Cara, tem coisas que... Tem recursos, tem opções, tem soluções que estão destinadas para aqueles que olham por tempo suficiente para se apaixonar por Jesus. Ele envia recursos para propósitos específicos, de formas específicas. Por quê? Para que todos saibam que foi a boa mão do Senhor que realizou isso, para que não reste dúvida de que foi tudo para a honra e glória do nome dele. Então os discípulos, quando criam na ressurreição dos mortos, eles sabiam que Jesus iria fazer isso, porque é para a honra e glória de Deus, é para a vontade dele, é tudo por causa dele. Então, o quarto princípio que eu queria compartilhar com você é sobre o que os discípulos criam. Eles criam na iminência do martírio e da rejeição. Eles criam que era necessário pagar um preço e que eles iriam pagar um preço. Eles sabiam. E assim, era aquela filazinha indiana, né? Pô, fulano, ó, já foi pego, hein? Deu ruim. Um tá preso, arrancou a cabeça do outro, o outro crucificado de cabeça... Irmão, vai chegar, hein? E aí, nós, quando nos destacamos assim desse pensamento escatológico, dessa esperança no retorno de Cristo, se a gente ficar no mundo de Peter Pan, a gente acha que a gente não vai ser perseguido. Ligue a sua televisão. Ontem queimaram igrejas aqui na América Latina, não é lá na galera lá do Abdul Salim, não é na Al-Qaeda, não. Foi os caras aqui, velho, vizinho. Não foi Estado Islâmico, não. O Estado Islâmico deve estar batendo palma para os caras. É isso aí, mano, vambora. Filial América Latina. Aqui do lado. Então, a gente se desconecta muitas vezes dessa esperança e dessa iminência que está do retorno de Jesus, porque eu acredito que ele está voltando de verdade, como essa canção disse para nós, que ele está voltando e em breve ele virá. E a gente se esquece que quanto mais próximo, quanto maiores são os sinais da sua vinda, mais perseguição a igreja vai sofrer, mais você vai ser martirizado, menos sentido ele vai fazer, porque as pessoas estão tomando uma direção contrária a dele. E esses sinais estão dispostos na Bíblia. Por toda a Bíblia, há sinais de que guerras, rumores de guerras, perseguições e martírio iria acontecer. Então você olha para o nosso lado, você vê, cada vez mais é nação contra nação, a possível nova Guerra Fria que está rolando agora, entre Estados Unidos e outras nações.
a guerra biológica, você está vendo aí diversas especulações sobre vírus e manda semente com fungo e bactéria de um país para cá. Você vê perseguição a igrejas nos locais onde ela já era perseguida, você vê do lado da sua casa, você vê perseguição a cristãos lá na seção onde você trabalha. Aí você pode pensar assim, mas não é como lá no local lá onde está... Não, lá eles já conquistaram uma autoridade demoníaca ali, espiritual tão grande, que eles já podem ser mais impulsivos, ele pode ser mais expressivos nas demonstrações. Mas o que o reino das trevas faz durante esse tempo que a gente está vivendo é lançar fundamentos acreditando que num breve futuro aqui vai estar como lá está. Só que essa estratégia de continuar lançando semente, ela não é ignorada em momento nenhum pelo reino das trevas, mas nós, quando deveríamos fazer o mesmo movimento de lançar semente, preparando o terreno para a vinda dele, muitas vezes a gente falha, não acreditando que haverá esse período para nós também. O que os discípulos acreditavam? E quinto, eles acreditavam no julgamento das nações. Eles não acreditavam nessa obra totalmente poética de que vai acontecer e vai voltar, e quando você morreu, piscou, abriu o olho, Jesus, tudo maneiro, rua de ouro. Não, eles acreditavam exatamente que as nações seriam julgadas e prestariam conta sobre a maneira como viveram, a maneira como levaram suas vidas. Eu não sei se você lembra, mas em Mateus 24 nós falamos sobre isso, né, Jesus e os últimos dias, na mensagem. Se você não ouviu, procura no nosso podcast ou no canal do YouTube. Jesus fala assim, será como nos dias de Noé. A galera já vai estar achando que, beleza, deu tudo certo, e vai chegar um tempo em que elas vão ser julgadas pelo que elas fizeram, por como levaram suas vidas. E aí vai ter aquela exata separação sobre aqueles que viveram de forma santa e piedosa, de maneira imaculada diante do Senhor, ou que procuraram viver o mais próximo disso possível, e aqueles que levaram suas vidas como se ele não fosse voltar. A palavra diz em Salmos 96, no verso de número 13, cantem diante do Senhor, porque ele vem para julgar toda a terra, ele julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Tão certo como ele é fiel e irá voltar, ele voltará e julgará todas as nações. Os apóstolos acreditavam nisso, num tempo de justiça e de juízo do Senhor. Juízo do Senhor já é material para mais uma série de mensagens. Não dá para falar só em um dia. Agora, para aquecer o seu coração de expectativa, vamos para a parte B dessa mensagem. Como ele virá? Como será o seu retorno? Como ele virá? Primeiro, letra A Bíblia nos dá informações de que Jesus voltará como ladrão. Não é roubando todo mundo, ele voltará de surpresa. Muitos serão pegos desprevenidos, ou acontecerá, entre aspas, para boa parte da galera, do nada. Ele vai voltar e surpreenderá muitos. Se você botar assim no Google, faz esse teste, eu fiz hoje de tarde. Jesus voltará como um ladrão. Cara, tem a perder de vista a quantidade de versículos que te dá base para isso. De que ele voltará de uma maneira surpreendente para muitas pessoas. Mas olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, mas a vocês, irmãos, que não estão nas trevas, para que esse dia não os surpreenda como ladrão. De novo, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever mais a vocês. Irmãos, vocês não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. O que esse texto está querendo dizer para a gente? Ele está querendo dizer literalmente isso. Cara, olha só. Existem diversos sinais, existe uma cronologia dos fatos, como as coisas irão acontecer. Jesus disse até quais são os tipos de sinais em Mateus 24 que irão preceder a sua volta, para munir a sua igreja, aqueles que acreditam nele, aqueles que acreditam no seu retorno, para que eles se debrucem diante dessa palavra, absorvendo o máximo de informação. Para quê? Para conseguir discernir os tempos, para aprender a discernir
as épocas, de como as coisas irão acontecer. Para quê? Para que apenas aqueles que estão desconectados não sejam surpreendidos como se ele estivesse voltando como um ladrão. Ou seja, quanto você tem de conhecimento hoje sobre esse assunto? Que Jesus irá voltar, o que você sabe sobre isso? É a primeira vez que você está ouvindo sobre isso. É importante que você desperte para intencionalidade de estudar sobre esse assunto, porque senão você será pego como quem é surpreendido. E a Bíblia fala aqui, ó, vocês não estão nas trevas para que sejam surpreendidos. É a palavra de 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4. Os sinais da sua vinda ficarão cada vez mais evidentes para aqueles que a esperança alimenta com expectativa pelo dia do encontro. Examinar constantemente a palavra é o que nos fará discernir melhor os tempos e as épocas para não sermos surpreendidos com a sua volta. Letra B. Como é que Jesus virá? Ele virá de maneira física e visível. Ele propriamente virá de maneira física e visível. Então, é fake news essa parada de Jesus volta para o meu coração quando eu vou praticar o bem. O cara compartilhou uma mensagem, deu maior vontade de rir, mano. Ele compartilhou uma mensagem assim, como é que é? Um presidente americano. Ele fala assim, se eu faço bem, eu me sinto bem. Se eu faço mal, eu me sinto mal. This is my religion. Essa é a minha religião. Se eu faço bem. Então, fica muito limitado ao que eu sou capaz de fazer. Eu acho que a nossa fé é baseada em algo que transcende aquilo que a gente pode fazer. A nossa expectativa é do retorno de Jesus para nos dar acesso àquilo que nós, como homens, somos limitados para fazer. Então, ele vai vir de maneira física e visível. Ele vai estar, de fato, conosco aqui na terra. A palavra diz em Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com o poder e grande glória. É feliz para um montão de gente, mas para outra galera é motivo de lamento. É aquela teoria de Pascal, né? É 50-50. É mais inteligente acreditar que Deus existe e Jesus vai voltar. Porque se Jesus... A teoria de Pascal é... Se Jesus voltar de fato e eu viver como quem acredita de fato que ele vai voltar, se ele voltar, eu estava certo. Se ele não voltar, eu levei uma vida boa, porque a palavra leva você a ter práticas boas. Agora, se Jesus não voltar e eu não acreditava que ele não ia voltar... Então, beleza, me dei bem, vivi do jeito que eu queria. Agora, se Jesus voltar e eu vivi como quem não acreditava que ele iria voltar, aí se encaixa nesse versículo. As nações da terra lamentarão a sua volta. Que é o que está em Mateus 24. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Atos 1:11 diz o seguinte... que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, e ele voltará da mesma forma como viram subir. Aleluia! Ele voltará da mesma forma como vocês viram subir. Ele vai fazer esse caminho fisicamente, ele virá para governar as nações. Ele voltará fisicamente. Letra C, ele reinará por 1000 anos na terra. Então o reino literal, como os discípulos acreditavam, e o reino milenar literal. Ele vai reinar por 1000 anos na terra, com justiça, com paz. Já parou para pensar nisso? Aposenta Bolsonaro, aposenta Putin, aposenta o que tem voz de mafioso, o americano, como é que é o nome dele? Como é que é? Trump. Aposenta Kim Jong-un. E ele vai governar com paz, justiça e equilíbrio, tudo funcionando, água na torneira. Não é isso que ele está falando. Ele vai reinar em perfeição em todas as nações. A palavra diz em Apocalipse 20, verso de número 6, vi tronos
E essa aqui, ó, o mais importante, quando você olha para Apocalipse, o versículo 1 já diz o seguinte, que é a profecia de Jesus. Profecia de Jesus. Então, assim, isso aqui é embasado pelo próprio Jesus, essa visão. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Isso já dá a base de que vai ter perseguição e nego vai... né? Vai ter martírio, sim. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o reino é literal ou não é? Eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes. Agora, olha só, olha para a observação que tem nesse versículo. Felizes e santos os que participam desta primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e mais uma vez, reinarão com ele durante 1000 anos. Então pensa, Jesus te chamou para reinar já em vida. Durante o retorno, é o aprofundamento, é o avançar, é a expansão daquilo que ele te confiou. Então, qual é a minha proposta para você que está hoje com a gente, para você que está em casa, é que tal se Jesus voltar e quando ele se encontrar com a gente já esteja vivendo consciente do que é reinar com ele? Que tal fazer movimentos espontâneos em direção a ele, abdicando de coisas que nos prejudicam, abdicando de pensamentos que nos derrotam, abdicando de tudo aquilo que ofende a palavra de Deus e a fé de Deus, a fé da gente em Deus. Que tal abdicar de tudo isso e quando Jesus voltar, a gente está o mais próximo possível de quem tem consciência de como será reinar com ele durante 1000 anos e como será passar uma vida inteira, a eternidade do lado dele. Efésios 1, de 9 a 10 diz, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. O que ele está falando aqui? É aquela música que você canta, céus e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu do trono, não é isso que você canta? Você está falando que quando o leão ruge do trono, coisas celestiais e coisas terrenas convergem em direção a Jesus, ou seja, aquilo que é matéria converge em direção àquilo que é espiritual e as obras espirituais moldam a maneira como a matéria vive, ou seja, aquilo que tem de recurso do céu disponível para mim e para a sua vida convergem, nos levando em direção a Jesus. É o momento que o leão ruge do trono, quando céu e terra se convergem pelo propósito que ele estabeleceu em Cristo, que é de convergir todas as coisas nele. É tipo um alinhamento mesmo assim de todas as coisas, como se ele estivesse colocando as coisas em ordem para apresentar a si próprio. Já pensou no quanto isso é carinho, quanto isso é cuidado? Tu tem esse cuidado no teu trabalho? A posição lá maior, o teu chefe, ele fala assim, calma aí, deixa eu preparar o Alan, deixa eu preparar o Patrick, para que quando ele venha me apresentar as obras dele, me apresentar as coisas que ele construiu com a vida dele, se apresentar a mim, ele esteja alinhado com a minha expectativa para ele. Você só consegue visualizar esse cuidado em Jesus, cara. A ponto de Deus enviar a ele para que ele viva pelo caminho que você viveu, ande nas ruas que você andou, seja submetido às mesmas dificuldades, aos mesmos desafios, às mesmas tentações, para que ele viva de maneira santa, sem cometer nenhum pecado, e te dê uma prova real ali, um gabarito de que é possível você trilhar esse caminho nessa direção. É possível você se voltar para ele, que é o caminho.
ter ele como um espelho a cada dia da sua vida. É isso que esse versículo fala. E agora, para a gente fechar com a parte C da mensagem, e eu com isso? Quanto a nós, qual é a nossa responsabilidade? Beleza, você falou que os discípulos acreditavam, você falou como será, como se dará essa questão da vida, mas e nós? Qual é nosso papel nisso? Qual é a nossa responsabilidade? E eu quero te dar aqui pelo menos 3 características principais de como nós devemos nos portar. Primeira, letra A, estejamos prontos para discernir os sinais dos tempos. É necessário que nós estejamos prontos para discernir os sinais dos tempos. Mateus 24, 32 e 33. A palavra aqui é Jesus dizendo para os discípulos o que ele esperava. E ele disse: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, está às portas. Traduzindo para a linguagem de hoje. Acordou. Quando você acorda, abre a janela, olha para o céu, está tudo nublado, vai chover. Já sabe, está trovejando. Já é um sinal de que vai chover. Você chegou em casa de noite do trabalho, olhou para o céu, tudo aberto, céu cheio de estrela, amanhã vai fazer sol, vai dar praia. São sinais evidentes do que vai acontecer a seguir. E ele fala para a gente exatamente isso. Quando você olha para esses sinais, você tem exatamente a referência do que vai acontecer. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas, e essas coisas são guerras, rumores de guerras, não sei se você já percebeu, mas desde moleque a gente vê isso, de que uma nação está contra a outra, de que tem diferença entre um país e outro, de que tem perseguição em tal lugar. Mas não sei se você já reparou que cada vez os intervalos entre essas coisas são menores e a cada episódio é um episódio mais expressivo, é um episódio mais grave. Quantas vezes você já ouviu falar sobre guerra biológica, que a última guerra vai ser uma guerra biológica, que vai ter vírus e não sei o quê, e quantas vezes já tentaram? Agora a galera parece que está começando a conseguir. Então, assim, cada vez o intervalo é menor, cada vez é mais agressivo, cada vez os sinais se mostram com mais frequência. E o que Jesus está falando assim, cara, quando vocês começarem a ver esses sinais, quando for cada vez mais constante, mais intenso, é sinal de que ele está próximo, de que ele está às portas. O que Jesus está falando assim, aprendam, através da palavra, a discernir os tempos. Aprenda a discernir o que está acontecendo em cada época. Em qual época você está, qual é o momento, o quão próximo ele está. Letra B, quanto a nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos com Jesus nos ares. Essa é a maneira como nós, Igreja Batista Supere, acreditamos. Nós acreditamos que quando Jesus retornar, nós seremos arrebatados e encontraremos com ele nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17 diz, depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Se você fosse perguntar para mim, Diego, como é a maneira que vocês creem? Nós somos dispensacionalistas. É isso que a gente é. Pré-tribulacionistas, dispensacionalistas. A gente acredita que a igreja vai ser arrebatada para encontrar com Jesus nos ares. Essa é a nossa maneira de interpretar. Essa se encaixaria aí dentro desse tipo de interpretação. Pré-tribulacionistas, dispensacionalistas. Se você quiser saber mais, procura no IP. E aí, nós falamos sobre reinar com Jesus. Então, o que nós faremos nesses 1000 anos? O que é isso? Reino milenar? O que nós, que somos fiéis e nós acreditamos em Jesus, beleza, levamos a nossa vida crendo nele, o que nós faremos durante esse milênio? Nós faremos algumas coisas, dentre elas, governar, liderar, julgar, expandir o reino e discipular as nações. Calma aí, Diego, mas a gente já não discipula agora? A gente já não
lidera agora. A gente já não faz algumas dessas coisas agora, nós fazemos elas de maneira parcial. Mas quando Jesus voltar, ele estabelecerá o seu reino por toda a terra. Então a responsabilidade daqueles que estarão com ele será de expandir o seu reino por toda a terra, de maneira plena e literal. Então nós iremos governar, liderar, julgar, expandir o reino e discipular as nações. Como viver até a vinda de Jesus? E é aqui que eu gostaria de levar para a conclusão. Eu quero ler 2 textos com você. O primeiro deles fala sobre como eu vou viver até o dia da vinda de Jesus. E o segundo, eu quero dar para você um insight, talvez aí se você fechar os seus olhos e imaginar com efeitos igual o cinema hollywoodiano, você vai enxergar esse momento, eu tenho fé. O primeiro, eu quero ler com você um texto que fala sobre como viver até a vinda de Jesus, e o segundo, eu quero ler como será esse dia. Primeiro de tudo, como viver até a vinda de Jesus. 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso de 11 a 16. A palavra de Deus nos diz o seguinte, queria que você anotasse essa referência, cara, bota aí no chat para tu não esquecer, guarda esse versículo, dá print, imprime, cola na tua geladeira, na contracapa do teu livro, na bula do remédio, escreve ele por extenso no papel higiênico todo, para toda vez que você for passar seu tempo lá, você lê, escreve no espelho do quarto, escreve na porta do armário, na parede da sala não, senão a mulher briga. 2 Pedro 3, de 11 a 16, a palavra diz a maneira como nós devemos viver até a vinda de Jesus. Olha o que a palavra diz. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Essa palavra apressando, ela tem um sentido de que como quem espera. Ela tem mais ou menos esse sentido. Depois eu boto aí para você a raiz dessa palavra, para você ver o literal sentido dela. Apressando, como quem vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça do Senhor. Portanto, olha só, olha o que ele está falando. Vocês estão vivendo de maneira santa e piedosa, mas por um motivo. Nós esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então, a gente está aguardando por esse dia do encontro com Ele. Lembra do lance de estar posicionado, de estar em uma posição? Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se. Empenhem-se é o quê? Faça esforço, pratique, coloque em prática. Empenhem-se para serem encontrados por Ele, olha a posição aí, ó, para serem encontrados por Ele em paz. Então, tá ligado, né? O cara tribulado tá fora do contexto. Calma, respira. Senhor, preciso da paz que excede todo entendimento. Me ajuda a não ser um protótipo de capetinha andando pela rua, atribulando a vida de todo mundo. Eles serão encontrados. Empenhe-se. Então, tipo assim, não é que é fácil você viver em paz. Empenhe-se, deposite esforço, faça movimentos em direção de serem encontrados por Ele, vivendo em paz. E agora o segundo, imaculados. Sabe o que significa isso aí? Imaculados, livre de mácula. Ou seja, que não tenha mancha na sua vida. Imaculados, não tem mácula, você não está carregando nada, não tem coisas a resolver. Resolveu os teus BO todo, participou do CR, eu escolho confessar, eu faço o caminho da restauração. Você fez o caminho da restauração em todas as coisas que você precisava fazer, de maneira que quando Jesus voltou, tu está ali, ó, alinhado, imaculado, livre, não tem mancha. Você resolveu o que precisava resolver. E o terceiro,
que é a parada mais simples, que a gente consegue tranquilo. Inculpáveis. É brincadeira, tá? Tô de brinks. Inculpáveis, ou seja, não pode haver culpa em vocês. O que a gente carrega de culpa? Pecado não confessado. Pecado de bolso. Aquela velha mística de eu resolvo daqui a pouco. Ele vai voltar num dia em que você não espera e você precisa ser encontrado inculpável. Isso quer dizer o quê? O caminho em direção ao perdão de Deus, do arrependimento, esse encontro entre nós e a bondade do Senhor, que conduz a gente ao arrependimento, ele não é alvo de encontros esporádicos na nossa vida, mas é a cada minuto, a cada hora, a cada segundo, é constante. A todo tempo eu tenho que estar avaliando o que me culpa diante do Senhor e fazer esse caminho do arrependimento. Por quê? Você está carregando, muitas vezes, uma carga pela qual você não precisava estar com peso. Imagina só, qualquer pecado que você possa ter cometido, o sangue de Jesus foi vertido na cruz para que possa te resgatar de lá. Ou seja, se eu me arrependo e apresento ao Senhor o meu pecado e peço perdão por ele, o Senhor já pagou o preço pelo meu resgate. Quando eu não faço esse movimento, é tipo assim, não, eu escolho mesmo ficar sofrendo. Eu sei que Jesus fez isso por mim, mas é que eu sou masoquista, eu gosto de sofrer. Eu gosto de carregar até o final para sentir uma dorzinha. Então o que ele fala aqui é, ele espera encontrar vocês inculpáveis, sem culpa nenhuma, sem nada do que você possa ser apontado. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Sua carta contém algumas coisas... E aqui é tipo, só para te deixar tranquilo. Cara, ele está falando assim, tradução para a linguagem de hoje. Cara, o que eu estou falando para vocês aqui, eu não estou reinventando a roda, não. Todas as cartas de Paulo falam a mesma coisa. Já falou, tipo, isso há um monte, sobre esse dia, sobre como vai ser. Aí ele fala assim, as suas cartas contêm algumas coisas que são difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem ou distorcem. Eles torcem, como também fazem com as demais escrituras para a própria destruição dele. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte, as escrituras todas te dão diversos fundamentos sobre a volta de Jesus, quem você deve ser, como você tem que ser encontrado. Isso aqui é só um compilado, né? É só uma junção assim, de tudo aquilo que tem de expectativa sobre como você deve estar quando ele voltar. E ele cita o exemplo de Paulo escreveu para a gente em todas as cartas, e ele fala assim, fica tranquilo, cara, porque a galera que é ignorante, a galera que é instável na sua fé, ele vai desdenhar do que você acredita, ele vai distorcer o que a palavra diz, ele vai interpretar segundo o seu bel prazer. Tipo, isso é normal, isso vai acontecer. A palavra diz, mas eles fazem isso também com todas as escrituras, não é só com isso. Você tem inúmeros sinais de que as pessoas distorcem para o seu, sabe, o evangelho a gosto do cliente. Eu pego, né, não é? Jesus se flexibiliza, para tu ficar de boa, tranquilo. Então, o cara distorce o versículo para se encaixar dentro do pecado dele, tipo uma forma gospel para pecado, sabe qual é? Torcer o evangelho dessa forma. O que ele está dizendo aqui é que quanto mais próximo está a vinda de Jesus, mais pessoas vão ter essas práticas. O que você precisa é estar debruçado nessa palavra para aprender a discernir como você deve estar quando ele voltar para te encontrar. E por último, e mais importante disso tudo, eu quero ler com você Apocalipse 19, 11 a 18, e não sei você, cara, mas toda vez que eu ler esse texto, dá vontade de chorar, parece que vai acontecer no momento em que eu estou lendo. Então eu queria que você tivesse aqui um insight nessa palavra de como vai ser esse dia. Olha o que Apocalipse 19, de 11 a 18 diz. Eu vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro.
ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguem, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos também. De sua boca sai uma espada, com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vi também um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete do Senhor, para comerem da carne dos reis, generais, poderosos, dos cavalos e dos seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Nós acreditamos, Maranata, é chegado, está vindo diante de nós o dia do Senhor, tão breve quanto você nem pode imaginar. Ele virá literalmente governar as nações. Eu queria despertar o seu coração para isso. É importante demais que você esteja com expectativa por esse encontro, expectativa por esse dia. Ele virá e nos resgatará, nos levará para esse ambiente onde toda a plenitude de Deus está disponível para mim e para você em Jesus, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais falha, não haverá mais mácula, doença, um local da plenitude da presença do Senhor Jesus. Que o Senhor incendeie esse seu coração, na sua casa, na sua família, e que a todo dia você viva com essa expectativa, porque Maranata, Ele em breve virá. Aleluia, glória a Deus.